Oi gente, tudo bom? Teacher Walter here. Vamos lá dar continuidade ao nosso curso de técnicas de estudo. Hoje começaremos o módulo 2, a parte 2, tá? Elementos do estudo escolar. Então, vamos lá. Aula passada a gente viu a respeito da organização, né? A agenda, você tem os horários estruturados, para você saber o que você já fez, o que você não fez, o que você vai deixar de fazer para fazer amanhã, porque é a prioridade. Então você vai utilizar a agenda para se organizar, beleza. Hoje vamos abordar sobre a bibliografia, pré-aula, aula, estudo e revisão. Vamos lá. Começar com a bibliografia. Bom, o que é a bibliografia? A bibliografia são os livros que você vai utilizar, é o material que você vai utilizar para a sua aula, né? Então, são as apostilas, são os livros, são todo o material que vai ser a base do teu estudo. Todo o material que o professor vai pedir para você adquirir, para você comprar, para você tirar uma xerox, para você ter, para você poder estudar em casa, tá? Então, para que serve a bibliografia? Ela organiza, sumariza e sistematiza o seu estudo. Então, ela vai botar em ordem os assuntos que você vai estudar e sistematiza, ela vai criar um sistema. Então, vocês já estudam biologia, então células. Aí dentro de células tem organelas, tem os componentes da célula, tem os formatos da célula, os tipos de célula e tal. Terminou de células, sistemas. Então, sistema, quais são os tipos de sistema? Ele vai organizar para você, tá? Então, ele apresenta a informação, né? O livro ele vai te apresentar a informação. É o suficiente o que o livro traz para você? Não é. Você precisa pesquisar mais. Ele detalha as informações, aprofunda, exemplifica, instrui, tá? Então aqui temos um exemplo de um sumário, né? O que é um sumário? Sumário, normalmente ele se encontra nas primeiras páginas de um livro e é nele que você consegue se localizar. Você consegue localizar um determinado assunto. Então, você quer procurar sobre, sei lá, cores. Onde é que está a parte das cores nesse livro de inglês? Quero aprender sobre cores. Aí você vai aqui, procura. Tá aqui, ó, colors, cores. Que página tá? Página 4. Você vai lá, página 4. E vai embora, entendeu? Aqui também, ó, no seu livro de inglês, tem, explicando as estruturas gramaticais, os readings, a leitura, o listening, a pronúncia. Então, no sumário vai estar o resumo de tudo que você vai ver naquele livro, tá bom? Na pré-aula, o que é a pré-aula? O que você imagina que seja a pré-aula? A pré-aula é o que eu considero ser uma das partes mais importantes que o aluno do século XXI precisa ter na sua rotina de estudo. Então tem a aula e tem a pré-aula, ou seja, antes da aula acontecer. Você precisa de uma preparação para essa aula, entendeu? O que é a pré-aula? O que serve a pré-aula? A pré-aula serve para acomodar o assunto em sua memória de forma mais fácil. Melhor assimilação do conteúdo que será abordado em sala. É o estudo ativo, é uma das partes do estudo ativo. Então a pré-aula serve para você ter um contato prévio sobre o assunto que o professor ainda vai abordar. Como assim? Quando a gente era pequeno, no caso nossos pais eram pequenos, era um pouco mais complicado praticar a pré-aula, né? Eles só tinham um livro. E às vezes o professor utilizava um livro que o aluno não tinha, né? Então era muito complicado a gente ter uma noção do que queria ser abordado na aula que vem. Hoje em dia é muito mais fácil ter esse controle, porque o professor pode falar: gente, na próxima aula vamos estudar sobre frações. O aluno: ok. Poxa, mas eu não tenho o livro. Ou eu perdi o livro, emprestei o livro, não sei, não tenho o livro. Como é que eu faço para estudar frações? Como é que a gente consegue estudar frações sem livro hoje? YouTube, né? Então a gente consegue ter uma noção de um assunto, ainda que a gente não saiba tudo sobre o assunto. A gente nunca teve contato com o assunto, então não tem como a gente saber tudo sobre o assunto, já chegar um expert em sala de aula. Mas uma noção básica
você pode ter. Você não concorda? Vou mostrar para vocês. Pré-aula em casa. Isso acontece em casa, não é na escola, é em casa, tá bom? É a leitura ou pré-leitura, é a antecipação do assunto. Você cria uma atenção seletiva, você fica mais atento e receptivo para a aula. Por quê? Porque você sente facilidade com aquele assunto. Enquanto seus colegas que nunca tiveram contato com o assunto vão ficar perdidos na aula, você vai estar tipo, poxa, eu lembro disso. Poxa, eu lembro que no vídeo que eu assisti ele falou uma coisa parecida, tipo, ah, então é isso que ele quis dizer. Ah, professor, mas isso aqui não é relacionado àquele negócio lá e tal. Professor, isso mesmo, muito bem. Aí tu, poxa, é isso mesmo. Então você consegue interagir melhor com o professor e ter muito mais facilidade na sua aula, entendeu? Identifica os pontos de maior dificuldade. Quando você assiste um vídeo sobre o assunto que você não teve ainda, que o professor não deu ainda, no vídeo você consegue identificar, poxa, essa primeira parte aqui foi tranquilo, porém essa partezinha aqui no final, eu não sei nem para onde foi, não entendi. Aí o que você faz? Anota no seu caderno, na sua agenda, não sei, anota em algum lugar para não esquecer que você teve aquela dúvida. Chega na sala de aula, o professor começa a explicar e tal, quando o professor toca naquele assunto, pessoal, essa parte aí não foi não, essa parte eu não entendi. Você pode dar mais exemplos? Eu entendi que tal, mas quando falou eu não entendi absolutamente nada. Aí a pessoa, pô, beleza, vamos lá. Aí a pessoa vai, explica, entendeu? Ah, agora entendi, estou explicando, só deu exemplo, só contextualizou, só jogou toda uma situação, agora eu consegui entender. É esse o papel do professor, entende? Mas você tem que trazer alguma coisa de sua casa para a sala de aula para o professor trabalhar em cima, entendeu? Você não pode chegar completamente zerado na sala de aula. Eu nunca ouvi falar desse assunto, nunca não ouvi nem alguém falar desse assunto perto de mim. Nossa, não sei nem para onde vai. Você não pode chegar na sala de aula assim, porque você vai ter muita mais dificuldade dessa forma. Você tendo uma noção mínima que seja prévia, vocês trazendo esse assunto, nem que seja de uma forma rasa, você pega com muito mais facilidade que o professor vai te apresentar. Entende? Então, facilidade de memorização, porque muitas coisas que você aprendeu em casa, você na sala vai rever, então você vai fazer uma revisão daquele assunto, né? Então você vai ter uma facilidade maior de memorizar aquilo, porque você vai estar revendo. E a gente vai ver a importância da revisão daqui a pouco. Você cria ciclo produtivo de estudo, então você cria um hábito de quando você chega em casa, você chegou, fez uma revisão, terminei de fazer uma tarefa, terminei de fazer tudo que eu preciso fazer, que o professor pediu para fazer. Qual é o assunto que o professor vai dar aula que vem? Aí você vai lá e pesquisa. E você tem uma noção prévia. Entendeu? E aí, toda vez que você chega em casa, você cria esse ciclo produtivo. E o principal é você entender que casa é o lugar de estudar e não na escola. Tá? A escola se estuda? Estuda, beleza. Só que o grosso do estudo, o pesado do estudo, tem que acontecer em casa. É em casa que você vai passar 2, 3, 4, 5 horas estudando para passar num concurso, num vestibular, numa prova muito importante. É em casa que você vai estudar. Beleza? Então, como você consegue saber, descobrir o que o professor vai passar para a próxima aula? Né? Você tem que haver esse estudo em casa, você tem que saber o que vai ser dado na próxima aula. O que é esse assunto que vai ser dado na próxima aula? Vamos lá. Como saber o que o professor irá passar na próxima aula? Primeira coisa, sente sempre nas primeiras fileiras. Por quê? Porque você vai criando intimidade com o professor. O professor entende, o professor sabe, os professores sabem que quem senta nas primeiras fileiras, normalmente, não sempre, normalmente são as pessoas mais interessadas. São as pessoas que querem prestar atenção, que não querem se perder na aula, conversas paralelas. Normalmente a galera que senta na frente, a galera que está mais aplicada aos estudos. Nem sempre. Muitas vezes você não senta na frente porque não tem espaço, né? São poucas cadeiras, não dá para sentar todo mundo. Aí você senta um pouco mais para trás, lá no fundão. O que não implica dizer que se você automaticamente sentar no fundão,
você é uma pessoa desleixada que não quer saber dos estudos, que não está interessado. Não necessariamente. Mas vamos convir que normalmente é assim, né? Galera do fundão, o que passa na sua cabeça quando você ouve essa frase? Ah, a galera do fundão, pessoal do fundão. Não é uma imagem muito boa quando a gente fala essa frase, né? Hoje o pessoal do fundão normalmente é bagunceiro, não quer saber, quer ir lá pro fundão para dormir, quer ir lá pro fundão para não ser notado pelo professor, o professor não fazer pergunta, quer para conversar. Normalmente é isso, né? Então, tenta sentar o mais próximo possível do professor, porque a interação ela acontece melhor, tá? Ele vai lembrar de você. Então, se você está numa turma de 40, 50 alunos e você senta na última fileira da sala, quem que você acha que o professor vai ter uma melhor visão? De você, que senta na última fileira da sala, ou do aluno que está na frente dele, a aula inteira, todos os dias? É uma questão de lógica, né? Então, você quer ser lembrado, você quer participar ativamente da aula? Senta na frente. Beleza? Uma coisa que sempre me falaram, que é muito engraçado que na sala de aula a gente quer sentar sempre afastado do professor, sempre afastado da lousa. Mas num show, né, num show de um cantor famoso, de um ator famoso, a gente quer sentar lá na frente, nas primeiras fileiras. As primeiras fileiras sempre são as mais caras, sempre são tipo a área VIP. A área VIP é sempre a área que está mais próxima de onde está acontecendo o show, do palco. Mas na sala, a área VIP é lá no fundão. Já parou para pensar nisso? É meio estranho, né? Já que um show não vai efetivamente mudar a tua vida, não vai fazer você ficar rico, não vai fazer você, sabe, fazer uma transformação positiva na tua vida. A sala de aula, sim. A sala de aula vai transformar a tua vida, vai crescer o teu cérebro, vai crescer a tua mente, vai abrir os teus horizontes. Mas é aí que você quer sentar lá atrás. Porque eu não sei. Tá? Então reflita sobre esse assunto. Você quer aprender alguma coisa, você quer aprender de uma forma diferenciada, senta na frente, perto do professor. Beleza? Segue o termo. Você possui mais liberdade, né? Então, muitas vezes você senta lá atrás e você quer fazer uma pergunta, mas você está muito escondido. Ou então tem muito barulho, tem muita conversa. E você está lá atrás, professor, a pessoa não consegue te ver. Entendeu? Então, ainda que esteja o pau quebrando lá na sala, se você estiver lá na frente, você, professor, rapidinho, você pode vir aqui? A pessoa, o que foi? Ah, você pode perguntar. Vocês conversam baixinho ali, vocês se entendem. Você está de mais fácil acesso ao professor. Entende? Então, se o professor segue uma sequência lógica e possui um cronograma de estudos, você consegue se situar por esse material. Então, se o professor utiliza um livro, esse livro tem um sumário. Ele tem uma página de conteúdos que sistematiza todo o estudo que você vai ter. Então, você sabe se você está no começo, no meio ou no fim do livro, né? Então, voltando aqui para o conteúdo, para o sumário, a gente consegue ver que está em ordem. Tá vendo só? Então, primeiro vem alphabet, depois numbers, depois colors, depois classroom objects, depois classroom language. Então, isso aqui é uma ordem. Se o professor segue essa ordem, você sabe qual é a aula seguinte. Entendeu? Então, é por aqui que você vai se basear. E aí eu quero ensinar uma técnica muito legal para vocês, que é o que eu aplico na minha vida, quando eu aprendi. Isso aqui ninguém me ensinou, não. Isso aqui foi a vida, as porradas que a vida me deu. Foi aí que eu aprendi a usar essa técnica, tá? É a técnica da TV. Já ouviram falar? Técnica da TV? Essa técnica, meus amigos, ela se chama técnica da TV porque a gente aprende as coisas normalmente na marra, na porrada, né? A gente aprende quando a gente precisa. Então essa técnica da TV é nada mais nada menos do que a técnica do te vira. Te vira. Não é toda vez que o professor vai estar perto de você para responder uma pergunta. Não é toda vez que alguém vai estar perto de você para resolver um problema. E muitas vezes a resolução desse problema que você vai ter pode ser a diferença
entre você ter uma vida muito boa ou uma vida muito ruim. Então, por conta de uma falta de conhecimento que você não teve na hora, você perdeu uma oportunidade muito boa para mudar a sua vida para sempre, porque você não aplicou a técnica do TV, do te vira. Você esperou alguém, você apenas rezou, meu Deus do céu, me ajuda, por favor. Ai, papai do céu, me ajuda, mas não efetivamente agiu em direção a essa ajuda. Entendeu? Porque Deus, ele estica a mão, mas se a gente não esticar daqui para pegar a mão dele, o negócio não flui. Entendeu? O que é a gente esticar a mão? É a gente ter conhecimento para resolver os nossos problemas. Funciona assim. Vamos pegar aqui, ó. Primeiro lado esquerdo, tá bom? Então, você se depara com uma situação, tá? E aí nessa situação, você se pergunta: eu sei fazer isso, essa atividade? Ou então, eu sei resolver esse problema? Será que eu sei? Se a sua resposta for sim, então o que você faz? Você vai lá e você faz. Simples assim. Você resolve o problema, porque você tem o conhecimento para resolver esse problema. Entende? Se você já fez e você está vendo que alguém está tendo problema em fazer, você vai lá e você ajuda. Tá? Porque o conhecimento ele é para ser compartilhado. Você vai ajuda e ensina a pessoa a fazer. Isso é um ato de caridade. Isso é um ato de amor ao próximo. Então, tenta efetivar esse hábito na sua vida. Se você sabe fazer alguma coisa, você vê alguém penando para fazer aquela coisa, você vai lá e você ajuda. Você ensina a pessoa a fazer. Tá? Deu certo? Você se pergunta. Você fez lá. Aí você olha para trás e, poxa, deu certo? Deu. Sim, deu certo. Show. Problema resolvido. Só que tem um outro lado. Digamos aqui que você não saiba fazer. Você não consegue resolver aquele problema. Você não tem conhecimento para resolver aquele problema. Então você sabe fazer? Você sabe resolver o problema? Não. O que você faz? Aplica a técnica do te vira. O que você faz? Pesquisa e aprende. Pesquisa. Corre atrás. Te vira. Ah, eu não consegui entender. Te vira. Pesquisa. Dá teu jeito. Tem como você resolver sozinho. Tem como você aprender sozinho. A pergunta é, você quer aprender sozinho? Ou você vai esperar que as pessoas deem na sua boquinha as soluções dos seus problemas? As pessoas podem até fazer isso, até certo ponto. Só que você vai se deparar com um determinado momento da sua vida que você vai estar sozinho. É tu e tu. E mais ninguém. Para resolver uma bronca muito feia que você mesmo se meteu. E aí você vai olhar para o lado, para o outro. Alguém me ajuda e ninguém vai te ajudar. Você tem que resolver aquilo sozinho. Aí a pergunta é, você está preparado para resolver esse problema sozinho? Você tem conhecimento? Você buscou conhecimento para resolver isso sozinho? Entende o problema de você ficar dependendo das pessoas? Então, aplicando a técnica do TV, você consegue sair desse buraco que você se meteu. Então, eu sei fazer uma coisa? Eu sei resolver um problema? Não. O que eu vou fazer? Pesquisar. Então, pesquisa, aprende. Pesquisou, aprendeu, você acha que aprendeu? Vamos botar em prática. Aí daqui, ó, pesquisa e aprende, vem pra cá. Você vai botar em prática. Faça. Ajuda quem a fazer. Botou em prática, deu certo? Sim. Beleza, você aprendeu uma coisa nova. Ok. Não deu certo? Volta, pesquisa de novo. Aprende de novo. Aprende de uma outra forma. Você testou, não deu certo. Ah, vou desistir. Não. Tenta de novo. De novo. Ah, não deu certo. Tenta de novo. Poxa, continua dando certo. Pesquisa outra coisa. Pergunta de alguém. Corre atrás. Te vira. Entendeu? É isso que eu faço na vida. Acreditem. Dá muito certo. Dá muito certo isso. A gente aprende todo dia coisa nova. A gente se depara com uma situação. Poxa, como é que faz isso? Espera aí rapidinho. Aí você vai e pesquisa. Entende? Quer ver como é fácil? Vamos lá. Olha só.
Poxa, o professor explicou sobre os números de 0 a 10, mas eu não consegui pegar direito a pronúncia. O que eu faço? Eu espero até a próxima aula? Você vai esperar até a próxima aula uma semana depois? Não, brother. Te vira. Você já tem um problema, você identificou o problema. Você não consegue pronunciar direito os números de 0 a 10. O que tu faz? Pesquisa. Numbers from 0 to 10. Números de 0 a 10. Tá aqui, cara. Números de 0... Numbers from 0 to 10. Tá aqui. Números 0 a 10. Pronto. Tá aí, ó. Um monte de números, de vídeos para você treinar o seu inglês. A partir de agora surge uma nova Oi. Simples, poder, fazer. Oi. Oi. 0 0 1 1 e repete. Você repete. 2 2 3 3. Ai, como é que é mesmo? Eu não consegui. Volta. O bom do vídeo é esse. 3. Não entendeu? Volta de novo. 3 3. Não entendeu? Volta de novo. 3 3. Ah, agora eu entendi. Segue o termo. 4 4. Pronto, cara. É só isso. Pesquisa. Poxa, Classroom Objects. Que diacho é isso? A aula hoje foi sobre numbers. Colors. Poxa, a próxima aula vai ser sobre Classroom Objects. Que raios é Classroom Object? Pesquisa! Classroom Object. Pesquisa, cara. Classroom Objects. Tá aí uma penca de assunto para você estudar em casa. Tá aí, ó. Classroom Objects. Classroom Objects. E repete, vai treinando a pronúncia. Clock. Clock. Map. Map. Blackboard. Blackboard. Desk. Desk. Chair. Chair. Só isso. Só isso, gente. É fácil. É fácil, cara. Não é difícil. É só tu pesquisar. É só tu jogar no Google. Outro. Classroom Language. Será que tem? Classroom Language. Pois não é que tem? Tá aqui, ó. Um monte de vídeo. Ah, mas só tem vídeo em inglês. Tá aqui, ó. Esse vídeo aqui é em português. Classroom Language. Não fique perdido na sala de aula em inglês. Hi, I'm Karina. This is English in Brazil. Soul Trying Titles. Porque eles me trouxeram até aqui. Então, se você quiser saber mais sobre intercâmbio e como funciona, inside the pencil case you will find. So you have to. Aí, ó. And you know, uma professora explicando sobre o que você estava pesquisando. Pô, brother, dá pra você fazer isso em casa sozinho. Dá. A pergunta é, tu faz? Ah, poxa, não tô aprendendo nada. Poxa, mas tu tá tentando mesmo, cara, de verdade. Poxa, eu tenho muita dificuldade nas aulas online. Poxa, ok, mas tu tá fazendo isso que eu tô falando? Tá pesquisando? Tá correndo atrás? Ou tu pega o período de aula online, aí tu faz ali o H que tu tá estudando, aí o resto do dia inteiro tu vai ver televisão, tu vai jogar videogame, tu vai sair para brincar, e aí tu quer que miraculosamente tu aprenda, tu tenha facilidade de aprender, de entender o assunto. Não vai, cara. Não tem como. Não vai, cara. Simplesmente você não vai aprender. Tá? Então, poxa, tem dificuldade elas online. Te vira. Corre atrás. Não é culpa dos seus pais. Não é culpa dos seus professores. Não é culpa da escola.
não é culpa do prefeito, não é culpa do presidente que você não tira um tempo do seu dia para estudar, sendo que você sabe que precisa tirar um tempo para estudar. Você não tira porque não quer. Aí a culpa é de todo mundo que você não entende, que você tem dificuldade, menos sua. Entende? Então eu falo isso por experiência própria. Eu era assim. Eu fazia exatamente isso. Aí eu não conseguia aprender, não conseguia, digerir o que o professor estava falando, eu não conseguia passar de ano direto, já reprovei de ano, já ficava todo ano, ficava de recuperação. Por quê? Porque eu não tinha técnica, eu não tinha noção da importância que o estudo tinha. Então, por conta disso, dessa minha, falta de querer estudar direito, eu perdi muitas oportunidades na minha vida, acreditem. Então, eu falo isso como experiência de causa. Meus amores, o melhor período para você estudar, para você aprender, para você querer mudar de vida, não é quando você sai da escola, é durante a escola. Porque é aí que você pega a base para todo o resto da tua vida. Se você estragar agora o teu período escolar, isso vai te assombrar até o último dia da tua vida. Tu vai chegar velhinho lá, se eu tivesse estudado mais, eu tinha passado no vestibular, eu tinha passado num concurso público, eu tinha aprendido o assunto necessário para eu aplicar no meu trabalho, para eu ter uma promoção, para eu ser um gerente, para eu ser um dono, entende? Isso faz falta pra caramba na minha vida. Muitas informações que eu perdi no ensino médio, isso hoje me faz falta. Eu com meus 32 anos, me faz muita falta. Então eu estou antecipando uma dor de cabeça para vocês, falando, gente, não tenho essa dor de cabeça, vocês não precisam. Eu estou dando todo o caminho das pedras para vocês. Tá? Então, por favor, leve seus estudos a sério. Isso vai fazer muita falta para ti, cara. Vai por mim. Você foi avisado. Tá? Então, o próximo assunto é sobre aula. Então, o que acontece na aula? Qual é o papel do professor? O papel do professor na escola é o seguinte: ele exemplifica o conteúdo, ele facilita a tua vida. Então, você que já levou um assunto para a sala de aula e que está cheio de perguntas, ele vai o quê? Facilitar a digestão daquele assunto para ti. Então, se você entendeu 60% do assunto, o professor se encarrega de bater 100% de entendimento daquele assunto, porque eu só perguntar, você vai questionar, ele vai te devolver os conteúdos de uma forma mais simples, mais fácil de entender. Então ele vai facilitar o teu aprendizado. Ele não vai fazer você aprender. Ele não vai te motivar a fazer. Não, o professor não faz isso. Não tem como. Entendeu? Se você não trouxer alguma coisa, a gente consegue fazer muito pouco. Entende? A gente não tem bola de cristal. A gente não consegue atingir a todos os alunos de uma forma eficiente, eficaz, 100% das vezes, todos os dias, o ano inteiro, em todas as turmas. Não tem como. Humanamente impossível. Então, se você não se demonstrar interessado, disponível para a gente poder ajudar vocês, é muito difícil. É muito difícil. Então, você tem que nos ajudar a ajudar vocês. A verdade é essa. Entendeu? A gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Ponto. Tá? Tempo reduzido das aulas. Então, ele passa só 10% de todo o conteúdo. Ele resume o conteúdo. O conteúdo é monstro. É desse tamanho aqui. É imenso. O professor não tem tempo para jogar todo o conteúdo dentro de sala em meia hora, em 40 minutos. Então, ele vai pegar os pontos principais do conteúdo e botar para você de uma forma resumida para você começar a entender sobre aquele assunto. O professor deu só aquilo, então é só aquilo que é importante. Não, amor, não é só aquilo que é importante. É aquilo que ele conseguiu dar. Tá? É o que ele conseguiu fazer, foi humanamente possível fazer na realidade em que ele se encontrava. É seu dever pegar esse pouquinho, levar para casa e transformar esse pouquinho em muitão na sua cabeça. Tá bom? Contextualiza através de exemplo, né? Ele facilita, ele dá exemplo, etc. Auxilia a organizar suas ideias. Então você estudou muita coisa
e você não sabe qual é a ordem, onde começa, onde termina, o que é mais importante do que aquilo, então você vai falar, não, calma, começa estudando por aqui. Então se você fala, professor, preciso estudar matemática. Matemática, né? Matemática. Professor, por onde eu começo a estudar matemática? Você pode começar pelos números racionais, os números simples. Sabe contar de 1 a 10? Não, não sei. Então comece por aí. Comece a entender a ordem dos números, quem é o maior, quem é o menor. Começa por aí. Ah, mas o resto, calma, começa por aqui. Entendeu aqui? A gente passa pro resto, entendeu? Então ele organiza as coisas com você, beleza? Formula novas perguntas. Isso aqui, meus amores, muitas vezes eu vi pai reclamando, professor não responde as perguntas dos meus filhos. O que acontece? Nosso dever não é responder, não é dar resposta, é fazer você entender o porquê da resposta, o porquê daquele resultado. Nosso dever é esse, é fazer você pensar. Então se eu falo, professor, quanto é 1 mais 1? 2. Tá. Quanto é 2 mais 2? É 4. Mas tu entendeu o porquê que 1 mais 1 é 2 e 2 mais 2 é 4? Tu entendeu os bastidores desse resultado? Tu sabe chegar sozinho a esse resultado? Não. Então, adiantou te dar a resposta? Não, né? Só fez atrapalhar. Por quê? Porque eu te acostumei a conseguir as coisas fáceis, de uma forma fácil. Isso é muito ruim. Porque quando o professor acostuma o aluno a receber tudo na boquinha mastigado, quando ele for para a vida de verdade, quando ele for lá para fora, que ele não tiver papai, mamãe, titio, periquito, papagaio, professor, diretor para ajudar ele tá lascado na vida. Porque ele não sabe resolver nada sozinho. Tem que ter alguém dando uma respostinha pronta para ele. E quando alguém pergunta uma coisa para ele, que ele precisa de verdade sozinho responder, ele não sabe fazer. Entende o problema de eu te dar a resposta? É esse o problema. Então, quando o professor não der uma resposta direta e jogar uma pergunta por cima da tua pergunta, ele está, na verdade, tentando te ajudar a você chegar a uma conclusão lógica para aquela resposta, para aquela pergunta. Para quando você se deparar com a mesma pergunta no futuro e você estiver sozinho, você consegue andar com as suas próprias perninhas. Entendeu? Então, você pergunta, professor, quanto é 2 mais 2? Aí o professor responde, quanto você acha que é 2 mais 2? Ah, 2 mais 2 eu acho que é igual a 5. Ok. Por que você acha que é igual a 5? Como é que você chegou a essa conclusão? Ah, porque 1 mais 3 é igual a 4, aí você vê uma resposta nada a ver. Aí o professor, beleza. Então, aí ele vai construindo a lógica com você. Se você tem 2 maçãs e alguém te dá mais 2 maçãs, você fica com quantas maçãs? Ah, poxa, eu fico com 4. É verdade. E se você ganhar mais uma pera, quantas frutas você tem? Ah, eu vou ter 5 frutas. Então você entende que você somando isso com isso com isso, você botando numa cestinha, você está adicionando coisas à sua cestinha e você está somando. Então ele vai criando um raciocínio lógico contigo. Esse é o trabalho do professor. O trabalho do professor não é te dar resposta, é te ensinar a pensar criticamente. Entende? Então, não tenta extrair resposta pronta de professor. O professor que faz isso não está ajudando muito você a raciocinar as coisas. Beleza? Eu não faço isso. Para tu chegar a uma resposta comigo, tu tem que suar, brother. Tem que suar. Eu não dou a resposta, não. Por quê? Porque eu não estou te ajudando. É tipo eu te dar cola na prova. É a mesma coisa. Eu não estou te ensinando, eu estou te atrasando. Porque eu estou te mal acostumando. Beleza? Então, a função do professor também é ser uma bússola, ele te aponta o norte. Isso a gente já falou, né? Gente, estuda sobre cores. Ah, como assim estudar sobre? O professor nunca deu esse assunto cores, eu não sei nem para onde vai. Meu brother, cores em inglês. Tá aí. Tá aí.
Assiste, estuda, te vira, corre atrás. Tá aí. Próximo. Outros papéis do professor. Estimular o ambiente colaborativo. Lembra da técnica da TV? Quando você já sabe alguma coisa, você precisa... Terminou, né? Sua tarefa, atividade. Cara, ajuda o teu colega. O teu colega tá ali já chorando, suando. Meu Deus, pra onde é que vai esse negócio? Não tô entendendo nada. Chega lá, ei, calma, qual é o teu problema aqui? Ah, eu não tô entendendo por que isso aqui sobe, isso aqui desce, isso aqui, porque essa tradução aqui... Ei, ela respira. Vamos lá. Isso aqui é isso. E ajuda. Entendeu? Ajuda. Porque a nossa sala de aula é como se fosse uma família. Muitas vezes a gente passa mais tempo em sala de aula com nossos colegas do que com a nossa própria família, né? Às vezes nossos pais chegam tarde e tal, a gente passa mais tempo com os colegas do que com nossos pais, em alguns casos. Então, cara, família é aqui, ó. É uma mão grudada na outra do coleguinha e não solta. É ajuda, é parceria, é adição. Não é subtração e divisão. É adição e multiplicação. Tá? Você não diminui e divide. Tá? Então, ajuda. Tenta fazer aquele ambiente de sala de aula uma coisa legal, uma coisa família. Uma coisa tipo, pô, o cara tá com dificuldade ali. Brother, depois da aula, tu vem aqui comigo, eu dou uma ajuda aqui. Pô, beleza. Terminou a aula, tu fala, mano, qual é a tua dificuldade aí? Ah, não, isso aqui eu não tô entendendo. Pô, chega aí, vamos aqui. Explica pra ele. Poxa, legal. Às vezes você tem uma forma mais, sabe, didática, mais legal, mais parceira de explicar do que o próprio professor. Entende? Às vezes o colega entende tu explicando e não o professor explicando. Então, você não gostaria que fizesse contigo? Você tá perdido no assunto, chega um colega teu, poxa, posso te ajudar? Você quer ajuda? Eu quero, por favor. Vem cá. Aí agora entenda, não é fazer por ele. É aquilo que eu estava falando. Não é você dar a resposta para ele. Ah, copia aqui no meu caderno a resposta que eu já fiz. Não, tu tá atrapalhando ele, brother. Porque quando ele for precisar resolver esse problema sozinho numa prova, tu não vai estar lá. Como é que ele vai resolver isso? Muito simples. Não vai. Aí ele se lasca, sozinho. Então ensina, explica que tu vai estar fazendo uma caridade para esse cara aí que tu tá ajudando, tá bom? Então, falar menos e ouvir mais. Então, o professor do século XXI, ele fala muito pouco e ouve muito. Então, quem tem que gerar uma discussão sobre o assunto, quem tem que construir o assunto, construir uma coisa, sabe, um conhecimento em sala de aula, são vocês. Entendeu? Digamos que todo mundo chegue com o assunto cores na ponta da língua. O professor vai falar muito pouco, porque você já sabe a pronúncia, o professor já sabe, vocês já sabem, sabe como se escreve, e aí o professor vai fazer o quê então, se o professor não deu aula ainda? E você já sabe, praticar. Ele vai organizar as ideias, ele vai, sabe, botar em prática o que vocês acham que vocês entenderam. Então, quando você começa a falar a pronúncia e você começa a errar, a pessoa, opa, ele errou ali, vou corrigir. Opa, passei uma atividade, um trabalho aqui, ele errou aqui essas 3 questões. Eles estão com dificuldade nessas 3 questões. Vou dar uma revisada aqui. Gente, vamos lá. Vocês terminaram, entregaram, corrigi, vi que vocês estão com dificuldade, errando muito. 3 questões, vamos lá. Aqui, todo mundo, ah, tá. Cara, a aula flui. A aula vai embora, sabe? Acaba rápido, porque é gostoso estudar assim. É muito bom quando a gente chega na sala de aula, cara, eu sei o que o professor vai dar agora, eu já entendo mais ou menos o assunto, eu vou agora praticar esse assunto com o professor. Você vai passar uma porrada de atividade, eu vou aqui, e eu vou trocar ideia com meus colegas, e, gente, ei, tu conseguiu fazer a terceira? Consegui! Me explica aqui como é que tu fez. Ah, a terceira é assim, ó, porque assim, tal. Ah, mas e por que não pode ser assim? E vocês vão, cara, isso é muito bom. Eu já tive aulas assim, e, cara, foi magnífico. Magnífico, foi uma experiência assim, muito gostosa. Tanto para mim quanto para os alunos. Ele falou, professor, quando eu estudei o assunto antes de chegar na sala de aula, cara, quando o senhor falou, meu Deus do céu, minha cabeça fez assim, ó. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que entender tudo que esse homem está falando. E eu consegui pegar muito mais rápido, eu consegui fazer atividade rápido, eu consegui discutir esse assunto com meu colega ali, e a gente conseguiu se entender, sabe? É outra vibe, cara.
é outra vibe, é outra aula, outros 500. Entende? Então tenta fazer isso, cara. Antes do professor passar um assunto, tenta pegar esse assunto antes. Pesquisa no YouTube. Um vídeo que seja para você ter uma mínima noção do que é aquilo. Experimenta fazer isso, você vai ver a diferença nos seus estudos. Dizer o que vai ser tratado no dia seguinte, na aula seguinte. Então pergunta, professor, o que você vai passar na aula seguinte? Eu passo o assunto X. Beleza, valeu. Pronto, cara. É só perguntar. Estimular o peer check. Peer check é a checagem em pares. Então, eu costumo fazer isso com meus alunos, professor. Eu passo uma atividade. Gente, todos terminaram? Beleza. Sentem em dupla. Comparem as respostas de vocês. Vejam se vocês têm a mesma resposta. Se não tem, discutam o porquê que cada um chegou nessa resposta aqui e o outro não. E veja aí qual é a resposta certa. E eu dou 5 minutos. Aí eles sentam em pares, então eles vão rodando a sala. E aí eles vão tipo, cara, eu botei A, mas o fulano botou C. E aí ele me explicou por que não poderia ser A. E por que foi C. E eu entendi, brother. Bizarro. Pois é, quem diria, né? Entendeu? Estimular peer learning, que é essa questão também. Não entendeu? O outro colega vai lá e explica pra você. Então, tenta sentar perto de gente que quer estudar. Se você quer estudar, se junta com gente que quer estudar também. Entendeu? Então, não se junta com bagunceiro, com que sempre fica faltando, com que não presta atenção na aula, que fica falando besteira na sala. Se junta com a galera que quer estudar. Então, um colega teu tem facilidade em matemática, você tem facilidade em inglês, por que vocês não se juntam e um tenta explicar o outro sobre a matéria que tem mais facilidade? E os dois se complementam. Entendeu? Problematizar para provocar reflexão. É aquilo que eu estou falando. O professor não dá resposta. Ele joga um questionamento por cima da tua pergunta para fazer você pensar. Tá? O professor está te dando resposta e não está te ajudando. Beleza? Incentivar a aceitação do erro como ferramenta fundamental para o aprendizado significativo. Galera, errar é parte fundamental do teu aprendizado. Ponto. Tu precisa errar. A escola é um ambiente, é um laboratório criado para você errar. Para você errar com segurança. Para que você, quando você erre na sala de aula, você aprenda e não erre aonde? Onde você não pode errar. Que é onde? Na vida. Fora da escola. Entendeu? O momento de você errar não é na sua prova do Enem. Ali tu não pode errar. Não é na tua prova de concurso. Não é na tua seleção de emprego. Ali tu não pode errar, brother. Senão vem outro que acerta e passa na tua frente. O lugar de errar é na escola. Então ali tu erra todos os erros que tu quiser. Fala errado, escreve errado, lê errado, pergunta coisa que, sabe? Erra, brother. Erra, sabendo que você precisa errar, o professor observar que você errou, e aí o professor pensa, ele errou. Agora eu vou poder ajudar, porque ele me mostrou onde é que ele está com dificuldade. Entende? Se quando o professor pergunta, vocês entenderam? E você fala, entendi, professor. E tu não entendeu patavinas, como é que o professor vai poder te ajudar a entender? Não vai. São 50 alunos, são 40 alunos. Não tem como de um por um a gente ir perguntando, lembra? Não tem como. Então se não levantar a tua mãozinha, professor, essa última parte eu não entendi. Pode repetir? De boa. Vamos lá. E essa parte aqui é tal, tal, tal. Entendeu agora? Mais ou menos. Vamos de novo. Vou desenhar. O professor desenha, explica. Entendeu? Quase entendi, professor. Vamos de novo. 300 vezes. Até tu entender. Até tu entender. Tu precisa entender. O trabalho dele é fazer você entender. Não é dar resposta. É fazer você entender. Entendeu? Aí entra as técnicas de toda uma graduação de licenciatura que o professor passou. Entendeu? Então, meus amores, errem. Errem com segurança, errem tranquilos, sabendo que o erro é fundamental para que você de verdade entenda. Tá bom? Erre. Não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha de, sabe, você... Ah, se alguém ri de você quando você fizer uma pergunta, cara, quem vai rir melhor no final é você.
Tenha certeza disso. Porque ele está rindo porque meramente você mostrou que você está com uma dificuldade e ele não tem coragem de perguntar. Mas eu tenho certeza que esse carinha que está rindo, ele está cheio de dificuldades, só que ele tem vergonha de perguntar. Tá? E aí na hora de um Enem, de um concurso, quem tu acha que vai passar? Vai pegar um emprego top? Tu ou ele que ficou rindo com vergonhinha? Acho que é tu, né? Então, vai ver aquela quem ri por último ri melhor? Essa lógica aí. Ah, essa pergunta dele. Aqui, ó, estou falando com o professor. O papo é reto aqui, ó. Ele não fez curva para ir. Ele foi reto pro professor. Fica na tua aí. Professor, você pode me responder? A professor responde. Entendeu? Entendi, obrigado, professor. E você vai. Tá. Aula. Então, alguns pontos a mais. O professor vai adicionar conteúdo que você já levou para aula, né? Você já estudou em casa. Chegou na sala, o professor vai adicionar ao que você já aprendeu. Ensinar mais coisas. Contextualizar de forma didática, dar exemplos, organizar suas ideias, tirar dúvidas, ajudar você a descobrir seus pontos fracos. O aluno irá explorar o professor através de questionamentos. Acabamos de falar isso, né? Você precisa perguntar para o professor poder te ajudar. Organizar seus conteúdos, beleza. Escolha o lugar de tirar dúvidas e reforçar o que aprendeu em casa. Todos entenderam isso, né? Show. O estudo. O estudo serve para análise crítica do que foi passado, proporcionar aprendizagem. E isso acontece onde? Em casa. Organização das ideias, exercícios, criar exercício e perguntas se não tiver sido passado. Isso aqui eu vou ensinar mais lá para frente, tá? Como você criar seus próprios exercícios para você treinar com você mesmo, tá? Releitura, consolidar o conteúdo. Então, chegando em casa, é aí que teu estudo vai começar, tá? Você vai pegar o que foi dado em sala de aula e você vai dar uma lida naquilo tudinho, né? Para você ver, consolidar os seus estudos, que aí entra essa questão muito importantinha aqui, chamada de revisão. Então a revisão, meus amores, é o seguinte: você chegou em casa e você vai pegar o que o professor passou em sala de aula. Vai pegar, vai reler tudo que ele passou, tudo que ele escreveu, tudo que você anotou, e aí você vai ler novamente, para fixar ainda mais na sua mente. Porque o que acontece? Olha só. Você vai confirmar a aprendizagem. Você vai transformar MCP em MLP. O que é isso? MCP, memória de curto prazo. MLP, memória de longo prazo. Você faz isso através da revisão. Então, o que acontece? Olha só, esse esqueminha aqui. Você vai receber um input, você vai receber uma informação, um estímulo. E aí nós temos três tipos de memória. A memória sensorial, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória sensorial é a memória que trata dos estímulos sensoriais que a gente tem. Por exemplo, você estava andando na rua e você viu uma pedra, uma pedrinha no meio do caminho. Você olhou, você percebeu ela, olha, tem uma pedrinha ali. Virou o rosto e continua andando. Você foi estimulado pela visão da pedra, mas se você chegar em casa, você não consegue lembrar dessa pedra, porque foi um estímulo insignificante. Não teve um significado para você. Não teve um impacto na sua vida. Entendeu? Você estava sentado e você ouviu um barulho de martelo lá fora. Martelou 3 vezes. Pá, pá, pá. Pronto. Poxa, eu ouvi esse barulho. Beleza. O que será que foi isso? Ah, não interessa. Continua assistindo sua televisão. Registrou, mas não fixou. Isso em 30 segundos, 1 minuto no máximo, você esquece, deletou e nada aconteceu. Tá? Então, as memórias que interessam a gente é a memória de curto prazo e de longo prazo. Onde vocês normalmente armazenam o que a gente fala em sala de aula é na memória de curto prazo. Por quê? Porque quando você recebe essa informação, você não atribui um significado muito grande na sua vida, porque você não revê essa informação em momento nenhum. Você não aplica uma revisão. Como é que a gente transforma memória de curto prazo em memória de longo prazo? Revisão. Através da
revisão. O que é revisão? Re, novamente, visão, ver. Então, ver novamente. Onde? Em casa. Em casa. Você vai ver em casa o que foi dado em sala de aula e aí você vai fazer uma revisão em casa e vai rever o conteúdo que foi dado em sala. Beleza? Fixou? Beleza? Então, chegou em casa, relaxa, descansa, sabe? Assiste um episódio de uma série, assiste um filme, assiste uma coisa, relaxa, desestressa, terminou. No teu cronograma de aula, tá escrito que, sei lá, às 4 horas da tarde você vai começar a estudar. Então, beleza. Você chegou, almoçou, relaxou, descansou, deu uma cochilada, se for o caso. Bateu 4 horas, o teu cérebro gira a chave. Não estou mais em período de descanso, estou em período de estudo. Então, bateu 4 horas. Olha, 15 para as 4, preciso me ajeitar. Então, 15 para as 4, você vai pegar seu material, botar em cima da mesa, botar tudo bonitinho, organizar caderno, e livro, e agenda, e lápis, e caneta e borracha. Vai sentar na cadeirinha e você vai revisar o que foi dado em sala. Tá bom? Então, o seu estudo ele não termina quando você sai da escola. Ele começa quando você sai da escola. Beleza? Que é quando o grosso começa. O grosso do estudo. Beleza? E aí você vai rever tudo aquilo que o professor passou e vai pesquisar a mais o que o professor passou. Digamos que você teve aula de inglês, o professor passou 4 cores. 4 cores de inglês. Existem apenas 4 cores de inglês? Não. São só 4 cores que vão cair no Enem? Não. Vão cair cores pra caramba. Então você vai lá no YouTube, cores em inglês. Tá? Ou você vai fazer o seguinte. Já que você está estudando para o Enem, toda pesquisa termina com Enem. Dica de ouro, hein? Presta atenção. Hashtag fica a dica. Você que está a partir do 6º ano, você precisa começar a se focar no Enem. Então, toda pesquisa que você fizer, coloca no final Enem. Que vai mostrar professores explicando aquele assunto voltados para o Enem. Tá vendo aqui, ó? Cores em inglês. 53 cores iniciantes avançado. Cores em inglês, cores para iniciantes avançado. Então, ó, inglês no Enem. Como interpretar texto? É uma coisa legal aí que você descobriu. Tá? Sei lá. Verbos. Verbos. Inglês. Enem. Tá aí, ó. Entenda o verbo to be, conjugação de uso, resumo de inglês para o Enem. Vamos pegar aqui, sei lá, português, substantivo. Ah, o professor deu hoje substantivo. Estuda por Enem. Substantivo, Enem. Substantivos, aula de português para concursos, vestibulares, provas e Enem. Substantivo e princípios, características. Substantivo, classificação, professora Pamba. Gramática, classes gramaticais, substantivos, Enem. Exercício de substantivo. Substantivo Brasil Escola. Cara, tá aí. Tua prova tá aí. Adjetivos. Adjetivos Enem. Adjetivos, professor Nelson. Adjetivos. Aula de inglês para Enem. Adjetivo, gênero, número, grau. Frações Enem. Frações. Resumo de matemática para Enem. Vamos falar de frações, matemática, quer que desenhe. Ao vivo, aprenda a resolver qualquer exercício com frações. Uma aula de 1 hora, brother. Isso é mais do que o professor deu para ti, de aula. Cara, frações. Tá na tua frente o assunto. É só tu abrir, assistir, pegar teu caderno. Cara, estudar com vídeo é muito bom. Dá para tu voltar se tu entendeu. Dá para tu dar pause. Aí o professor falou muito rápido. Pera aí, pausa. Anota, volta, repete. Ah, agora entendi. E vai, estuda. Dá pra tu aprender sozinho o assunto, cara. Ah, história do Brasil. Ah, eu não entendi nada da história do Brasil que o professor falou na aula. História do Brasil, Enem. Tá aí, cara. 11 assuntos, história do Brasil para Enem.
História do Brasil, olha aqui, 17 vídeos, tudo em ordem, tudo bonitinho, organizado. Tudo de História do Brasil que cai no Enem, aulão completo, 3 horas e meia de aula. Precisa estudar 3 horas e meia direto? Não precisa. Digamos que tu divida o vídeo em 3 partes. Pronto. E assim vai, entende? Te vira. É a técnica do te vira. É assim que eu estudo para concurso. Eu não tenho professor para estudar para concurso. Ninguém tem professor para estudar para concurso. A não ser que você pague o cursinho, que é caro. E aí você vai para uma aula e o professor explica lá e tal, e beleza. Mas o concurso que eu passei da CEMED, mas o professor, eu estudei sozinho em casa. Sozinho. Jogava o assunto no YouTube e pesquisava. Sozinho. E eu consegui. Por que você não consegue? Entendeu? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham entendido os conceitos de você ter que se virar para buscar conteúdo. Você viu que dá, você viu que é fácil. É trabalhoso, mas é fácil, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma excelente semana. Deixe o que você achou aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo se você achou interessante. Compartilhe com outras pessoas que acham que podem se beneficiar também desse conhecimento que você adquiriu para você. Lembra? Entendeu? Faça. Compartilhe. Tá bom? Vejo você na próxima aula. Abração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.